Quem era o povo assírio? Veja agora no Desbravando o Desconhecido. É provável que a simples menção do nome Assíria deixasse as pessoas no Oriente Médio Antigo apavoradas. Segundo o livro bíblico de Jonas, quando esse profeta recebeu uma designação de Deus para pregar uma mensagem de julgamento na capital assíria, Nínive, ele fugiu na direção oposta. Ele talvez tenha agido assim por causa da terrível reputação que os assírios tinham. Os assírios eram povos semitas que viviam ao norte da Mesopotâmia, na região dos rios Tigre e Eufrates. O Império Assírio foi formado após a queda do Império Acadiano. Ficaram conhecidos por integrarem uma sociedade guerreira, cruel e implacável. A fama das atrocidades era tão grande que a selvageria e a crueldade marcou o sistema de governo dos assírios. O profeta bíblico Naum descreveu Nínive como guarida dos leões e cidade de derramamento de sangue. Ele acrescentou: a presa não se afasta, ao som do chicote e o ruído do sacolejo da roda, e o cavalo galopante e o carro saltante. O cavaleiro montado, e a chama da espada, e o raio da lança, e a multidão dos que foram mortos, e a massa pesada de cadáveres. E não há fim de corpos mortos. Estão tropeçando entre os seus corpos mortos. O livro Light from the Ancient Past, Luz do Passado Remoto, chama a Assíria de implacável máquina de guerra cuja intimidação proposital era o terror de seus inimigos. O trecho a seguir são as palavras de um rei assírio, Assur-nasir-pal II, se vangloriando do tratamento que dava a AOS que se opunham a ele. Construí um pilar em frente do portão de sua cidade e esfolei todos os chefes que se haviam revoltado, e recobri o pilar com sua pele. A alguns emparedei dentro do pilar, a alguns empalei em estacas sobre o pilar, e cortei os membros dos oficiais reais que se haviam rebelado. A muitos cativos dentre eles queimei no fogo, e a muitos levei como cativos vivos. Quando arqueólogos escavaram palácios reais da Assíria, encontraram as paredes decoradas com cenas do horrível tratamento aos cativos que eram submetidos à tortura. No ano 740 a.C., a Assíria conquistou Samaria, capital do reino de Israel, ao norte, e levou seu povo ao exílio. 8 anos depois, a Assíria invadiu Judá. O rei assírio Senaqueribe exigiu do rei judeu Ezequias um tributo de 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. A Bíblia diz que esse tributo foi pago. Mesmo assim, Senaqueribe insistiu que a capital de Judá, Jerusalém, também se rendesse incondicionalmente a ele. Em Nínive, arqueólogos encontraram um prisma hexagonal de argila descrevendo os mesmos eventos narrados nos anais de Senaqueribe. Nesse texto, o rei assírio se vangloriou. Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu sitiei 46 de suas cidades fortes, fortificações muradas e inúmeras aldeias pequenas na sua vizinhança, e conquistei As. A ele mesmo, Ezequias, fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como a um pássaro numa gaiola. Daí, Senaqueribe afirma que Ezequias lhe enviou 30 talentos de ouro, 800 talentos de prata, pedras preciosas e todas as espécies de tesouros valiosos, exagerando o número de talentos de prata que ele de fato recebeu. Mas note que Senaqueribe não afirma ter conquistado Jerusalém. Na realidade, ele não diz nada sobre a derrota esmagadora que seu exército sofreu por causa da intervenção de Deus. Segundo a Bíblia, o anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios numa noite. No entanto, comentando sobre isso, o erudito Jack Finnegan disse: em vista do tom geral de jactância que permeia as inscrições dos reis assírios, dificilmente se esperaria que Senaqueribe registrasse tal derrota. O profeta de Deus veio até o rei Ezequias e disse: portanto, assim diz Jeová a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará flecha nela. Não a enfrentará com escudo, nem levantará uma rampa de ataque contra ela. Ele voltará pelo caminho por onde veio. Ele não entrará nesta cidade, diz Jeová. Eu defenderei e salvarei esta cidade por minha própria causa. E o anjo de Jeová saiu e matou 185 mil no acampamento dos assírios, provavelmente o próprio arcanjo Miguel, o próprio Cristo em sua existência antes de se tornar humano. Quando o povo se levantou de manhã cedo, só havia cadáveres. Portanto, Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se e voltou a Nínive, e ficou ali. E quando ele estava se curvando na casa de Nisroque,
Seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus próprios filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Cerca de 100 anos antes da queda do Império Assírio, Isaías disse que Deus chamaria esses conquistadores orgulhosos para prestar contas pelo modo insolente como haviam tratado seu povo. Ajustarei contas pelos frutos da insolência do coração do rei da Assíria e pela vanglória do seu enaltecimento de olhos, disse Jeová. Naum, profeta de Deus, predisse que Nínive seria saqueada, seus portões ficariam abertos para os inimigos e seus guardas fugiriam. Profeta de Deus, o profeta bíblico Sofonias, escreveu que a cidade se tornaria um baldio desolado. Essas profecias de destruição se cumpriram em 632 antes da Era Comum. Foi nesse ano que Nínive foi derrotada pelas forças combinadas dos babilônios e dos medos, trazendo um fim humilhante ao Império Assírio. Uma crônica babilônica sobre esse acontecimento diz que os conquistadores levaram o grande despojo da cidade e do templo e transformaram Nínive num montão de ruínas. Hoje, o lugar desolado onde ficava Nínive é marcado por pilhas de ruínas na margem leste do rio Tigre, do outro lado da cidade de Mossul, no Iraque. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Desbravando o Desconhecido e conhecer mais sobre a história fascinante desses acontecimentos históricos incríveis. Para mais vídeos como este, não deixe de nos acompanhar, nos siga nas demais redes sociais e se inscreva nesse canal. Estamos muito felizes por ter você por aqui. Até a próxima aqui no Desbravando o Desconhecido.